Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à primeira live minha e do vereador Lagoinha. Eu sou o Dr. Kleber e como hoje é dia do meio ambiente e da reciclagem, tive o prazer e a honra de convidar o meu amigo Denis Fumagalli, que tem um projeto incrível de reciclagem em nossa cidade. Beleza, Dr. Kleber, Lagoinha. Pessoal, nós estamos aqui hoje, nós vamos exercer o nosso dever sagrado de pensar em soluções, discutir a política nacional de resíduo sólido, e esse é um terreno que eu estou transitando há algum tempo, então acho que a gente vai ter um bom bate-papo aqui, doutor. É isso aí, Lagoinha. Bom, boa noite, Dr. Kleber. Boa noite. Boa noite, Denis Fumagalli. Boa noite a todos. Gente, nós estamos de máscara, mas a gente vai tirar as máscaras porque nós tomamos todos os cuidados e o distanciamento entre nós, para que vocês possam entender melhor o que a gente vai dizer, entendeu? Então a gente vai tirar as máscaras, né? E vamos falar sem a máscara porque a gente está tendo o distanciamento e tudo. Eu quero aqui parabenizar você, Denis, pelo trabalho e sucesso no Caldeirão do Hulk. Deixou a cidade famosa. Obrigado. Então eu queria que você desse uma palavra sobre isso daí. Dr. Kleber, o projeto Recicla Caieiras, ele tem um objetivo de conectar pessoas que estão preocupadas com a coleta seletiva. E pessoas do povo. Então muitas pessoas elas querem fazer a reciclagem, mas hoje o poder público ele não dá condições da pessoa fazer isso. Então eu saí da indignação e falei, vou para a ação e iniciamos o projeto onde a gente monta os PEVs e as pessoas que têm interesse em colocar o material reciclável, deixa lá o material reciclável e o catador, ele evita de ficar pegando na frente da casa das pessoas, correndo o risco de mexer no lixo comum. Então, ele retirando esse material no PEV é muito mais seguro para ele, o material está melhor separado e é mais fácil para ele vender esse material. Esse é o nosso objetivo com o Recicla Caieiras. Recicle hoje, preserve o amanhã. Denis, só te cortando, pegando aí um gancho aí da tua fala, você já chegou a conversar com o prefeito da nossa cidade, levar esse projeto até ele? Lagoinha, na verdade o que acontece? Essa gestão, ela não leva a sério o assunto gestão de resíduo. Né? Então, o plano municipal é pífio da cidade, é um assunto, parece que o poder público atual, ele desconhece o que é um plano municipal integrado de gestão de resíduo. E isso me assustou há 1 ano e meio atrás, e esse meu susto e essa minha indignação me gerou uma dor. E toda dor a gente precisa que ela seja eliminada. Então eu saí para a rua e iniciei o projeto Recicla Caieiras. Isso foi por dor mesmo e vergonha. Uma cidade como a nossa não ter um plano de gestão de resíduo sólido. Então, Denis, eu vou fazer aqui uma parte. Queria que todos que estivessem assistindo, né, a nossa live, se quisesse fazer alguma pergunta, né, alguma coisa, a gente, na medida do possível, a gente vai responder a todos. Se caso não dê, a gente na próxima live, a gente vai responder. Pode ficar sossegado que todos vão ter a resposta. Ô Denis, eu queria fazer umas perguntas para você, para que a gente possa inteirar do assunto e que as pessoas também que estão ouvindo a gente, que eles possam também entender o que é o Recicla Caieiras, o que é que você quer implantar na cidade e você não conseguiu durante esse período que você tenta aí, que já fazem quase 2 anos. Dr. Kleber, a gente precisa, enquanto população, enquanto povo, assim, o nosso poder de ação, ele tem que ser considerado. Então, por mais que não houve da gestão atual o interesse em fazer esse tipo de ação, não significa que o povo, precisa se silenciar. E o meu interesse sempre foi esse, trazer o assunto à baila, trazer a discussão. Então, assim, todo ponto reciclável que a gente monta é muito importante, o elo dos os comerciantes, os moradores da cidade que cederam espaço para a gente montar os PEVs. Por exemplo,
O Luiz Fumagalli lá do PEV, do Topa Açaí, foi o primeiro que falou assim, olha, eu vou abrir espaço aqui, ó. Então, essas pessoas cederam espaço deles para a gente colocar um ponto de entrega voluntário. Então, ali o Luiz, depois o André da sorveteria Kello, o Samuel do Nova Era, a Dani de Laranjeiras. Então, assim, foram várias pessoas que foram se juntando. E o projeto só faz sentido se tiver conexão de pessoas. Então, se as pessoas não abraçarem essa causa, não faz o menor sentido. O Alessandro Araújo está sempre com a gente no projeto do Recicla Caieiras, entendeu? Bom, Denis, deixa claro aqui, né, os seus dizeres, que a população em si está preocupada. Quem não está preocupado é o gestor da nossa cidade. Mas não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Tanto é que todos os pontos que a gente anuncia que nós vamos inaugurar tem adesão rapidamente. Então a gente já localiza o catador que vai retirar o material naquele local. Por exemplo, tem um recicleiro aí, um reciclador que trabalha com a gente, o Charles. Pô, o cara é ponta firme demais. Então a gente vai localizando esses catadores que querem fazer a diferença e eles querem levar o sustento para a família deles desse material. Então isso é muito importante. Bom, é muito triste saber que o nosso prefeito, infelizmente, não vê esse projeto com bons olhos. Tá? Muito triste. Estima-se, Denis, que 50% do lixo produzido é orgânico e 50% é reciclável. Como esses resíduos podem ser aproveitados? Olha só, Lagoinha, a reciclagem de resíduos, ela passa por vários tipos de materiais, produtos, né? Então você está falando especificamente do orgânico. E o orgânico, ele tem uma representatividade no montante importante, porque a gente está falando de 50% do resíduo que não precisaria ir para um aterro sanitário. Então, se a gente está falando de 90 toneladas no dia indo para o aterro sanitário, a gente está dizendo que a gente poderia tirar 45 toneladas disso. Então, como que a gente pode fazer isso aí? E são várias escalas para a gente fazer isso. Ó, tem a compostagem doméstica, a comunitária, a gente tem a municipal e tem a industrial. Basta ter vontade de fazer isso, pessoas que levem a sério isso. Só com a reciclagem da matéria orgânica, a gente elimina 50% do material que vai para o aterro sanitário. É uma quantidade muito importante, Lagoinha, muito importante. Vale a pena a gente levar a sério esse assunto. Bom, só agradecendo aí a todos que estão assistindo a nossa primeira live. Muito obrigado a todos, viu, pessoal? Obrigado mesmo aí de coração. Opa, a galera tá acompanhando aí, show de bola. E o que é importante também, que a gente está falando da compostagem, né, que pode acontecer na casa da pessoa, e é importante as ações nas escolas. Por exemplo, quando as escolas começarem a fazer o exercício de compostagem com as crianças vão levar isso para casa. Aprendeu na escola, vai levar para casa. E a gente, sim, as crianças serão os multiplicadores dessa prática. Com certeza. Ô Denis, porque após todos esses anos, o poder público ainda não adotou a coleta seletiva? Olha só. Isso aí é muito caro? Não, existe. Muito difícil? Como que é? Não, é outro problema aí. Tem uma questão assim que é humana, que é assim, ó, todo mamífero satisfeito dorme. Então parece que essa gestão ela tá dormindo porque tá satisfeita. Tem alguma coisa ali que estão satisfazendo eles assim ad infinitum. Então assuntos que são sérios normalmente não são discutidos. Então olha só, a questão do resíduo sólido ela é um assunto sério, profundo e não admite superficialidade. Não adianta querer tocar nesse assunto dizendo assim, vamos começar por ali. Não, precisa primeiro de um diagnóstico sério. Então é assim, sem informação não se faz gestão, não se toma decisão. Então isso é princípio básico para as pessoas entenderem como começar a questão da gestão de resíduo na cidade. Bom, então o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, o que está faltando? Um diagnóstico. O que está faltando? Postura. Precisa ter postura de gestor, uma postura de adulto para lidar com o assunto, e não é isso que a gente está vendo.
E isso decepciona nós que somos de Caieiras e também pessoas de fora. E não é caro. Olha só, por exemplo, se essa cidade aqui de Caieiras tivesse funcionário fantasma. Só uma hipótese. Vamos dizer que se a gente tivesse aqui 100 funcionários fantasmas. Isso aí é um gasto mais ou menos de R$500 mil. Imagina se você eliminasse os funcionários fantasmas e você tivesse na sua mão R$500 mil e sendo adulto com diagnóstico, com interesse. Você imagina o que a gente pode transformar, no que a gente pode transformar a cidade de Caieiras? Entendemos. O assunto é sério, é profundo, mas precisa ser adulto para lidar com isso. O assunto é seríssimo. Basta ter o comprometimento do nosso prefeito, né? Nossa cidade tem um bioma muito rico e foi referência em área verde por muitos anos. Além dos problemas de saúde e com o mau cheiro, quais os maiores riscos ambientais para os bairros ao redor do lixão? Então, olha o que acontece com o entorno. O entorno, às vezes as pessoas levantam essa questão de risco em função dos poluentes estarem suspensos no ar. É o seguinte, do que eu já estudei sobre esse assunto, não há casos das pessoas se contaminarem por estar morando ou estar no entorno do aterro sanitário. Porque aqui na cidade de Caieiras nós não temos lixão. Isso a gente tem que estar bem claro. Nós temos um aterro sanitário controlado e ele pratica ali as práticas de segurança. Mas o pior de tudo que a gente tem que entender, ali não é tanto a questão de risco biológico, por você estar no entorno do lixão. O risco é a desvalorização de patrimônio, é o odor, e então você tem um comprometimento ali psicológico, bem-estar. Então, assim, o seu patrimônio está comprometido, o seu bem-estar está comprometido, você se torna uma pessoa, você fica irritadiça por você estar na sua casa e sentindo aquele cheiro do aterro sanitário. E o que falta ali, sim, eles têm as medidas para evitar que haja esse odor no entorno, mas essas medidas não são fiscalizadas, eles não realizam na devida proporção do que eles deveriam realizar. Lá, de medida de mitigação, que colocar a terra por cima, lá, eles têm que cobrir esse lixo rapidamente. Ou utilizar produtos lá também para minimizar isso aí, ou eliminar. Na verdade, pro entorno, esse é o grande problema lá do entorno. Então, Denis, a gente tendo um aterro, que é o maior aterro da América Latina, né? É o que dizem, né? Eu queria fazer uma pergunta: por que o próprio aterro não pode fazer esse trabalho de reciclagem? Olha só, o aterro sanitário lá no seu contrato, no início, estava previsto sim, tinha cláusula lá e era parte do combinado com a população que haveria a coleta seletiva. Mas vamos lá, a coleta seletiva ela tem que ser, ela é um assunto sério, ele é multidisciplinar e ele é transversal a todas as áreas da prefeitura, todas as áreas. Então, a partir do momento que você vai deixando para amanhã, então você fica empurrando, você fala assim, o ano que vem a gente resolve. Não, vamos fazer o seguinte, deixa para outra campanha, que é o que vai acontecer agora na próxima campanha. O atual gestor da cidade, ele vai falar o quê na próxima campanha? Gente, agora chegou a hora da coleta seletiva, agora vamos bombar, agora é a hora. Mas é conversa pra boi dormir. Porque tiveram vários anos aí. Porque tiveram. Então vamos pegar ele. Quanto tempo? 12 anos, que sei lá, que estão rodando por aí. Anos. E esse assunto, o próprio. Eu já cheguei a tratar com o secretário do Meio Ambiente de todos esses gestores. E o assunto coleta seletiva nunca foi levado a sério. Tanto é que quando eu fui na Secretaria do Meio Ambiente o ano passado, eles não sabiam nem quanto eles geravam de material, de lixo urbano que ia pro aterro. Logo, eles não sabiam também qual é a quantidade de material reciclável que estava indo. Se você não sabe essas informações, como que você vai provisionar uma cooperativa? Como que você vai estruturar uma cooperativa se você não tem nem essas informações, entendeu? E outra, a gente já está caminhando para o final de um mandato onde já teve promessa que esse assunto seria levado a sério, né? Então, assim, ficar
enxugando o gelo. Na verdade, o que a gente precisa é, vamos bater os documentos na mesa, vamos bater diagnóstico, vamos juntar a equipe, vamos juntar pessoas que levem o assunto meio ambiente. Por isso eu falo meio ambiente, sabe por que fala meio ambiente? Porque ele não é mais inteiro, ele é só metade agora. É meio ambiente. Então, na verdade, a gente precisa fazer que seja completamente, né, um ambiente adequado, não só meio ambiente. Primeiramente, eu queria agradecer também a grande audiência que nós estamos tendo. É muita gente que é eu, Lagoinho, o Denis, queremos agradecer a todos vocês. Ô Denis, lembrando que a gente, quando fala as coisas, a gente não pode prometer mais do que a gente não pode cumprir. Então, só falaremos algo que poderemos cumprir. O que eu queria saber de você? O que dá pra gente fazer, mas que dê pra gente fazer, não enganar ninguém. Que dá pra gente fazer para que a gente melhore essa causa do meio ambiente? Perfeito sua pergunta. Ó, primeiro a gente não pode esquecer de um princípio que a gente chama assim, ó, é o princípio do poluidor pagador. Então o que acontece? A nossa cidade, ela tem um dos maiores aterros sanitários da América do Sul, quiçá da América Latina. A partir do momento que esse empreendimento está na nossa cidade, é considerado o que a gente chama de externalidade negativa. Então, assim, então duas coisas que a gente já tem que amarrar aqui, ó. Primeiro, a gente tem que estar atento ao princípio do poluidor pagador. Também temos que estar atentos à questão da externalidade negativa, que é o impacto do entorno. Assim, então a empresa ela tem que fazer alguma coisa pela cidade. Então eu já sei disso. Ela tem que fazer alguma coisa pelo entorno. Então, o poder público, o que ele faz de mais importante? Fiscalizar. Então, assim, ó, se a gente começar do zero hoje, você fala assim, ó, eu quero escrever a melhor história, os melhores 4 anos do meio ambiente da cidade de Caieiras. Você pode começar, se você estiver preso numa cadeira sem poder sair, você só faz o seguinte, fiscalize. Se você fiscalizar, já é um avanço absurdo, só de você começar a fiscalizar. Aí, depois você tem sim as práticas de desenvolver o comércio de recicláveis na cidade. Como que você faz isso? Com o Plano Municipal Integrado de Gestão de Resíduo. Você gera na sua cidade mais pessoas lidando com resíduo, porque esse resíduo, esse potencial de gerar dinheiro, de capacidade econômica, ele brota, ele está na sua frente, então tem mais papel, tem mais plástico, tem mais oportunidade para fazer a reciclagem de compostável, de materiais orgânicos, entendeu? Então, assim, é o olhar, é ter a capacidade de fiscalizar, entendeu? A capacidade de ter coragem de fazer um diagnóstico sério, entendeu? Então, Denis, você acha que, como você é estudioso nesse assunto, você acha que se a gente começasse pela reciclagem dentro das próprias residências, seria um caminho correto? Então, tudo que nós vamos fazer, quando a gente pensa em meio ambiente, tudo que a gente faz, a gente está falando de muitas pessoas. Por quê? Todo ser humano, do primeiro dia que ele chega no planeta Terra, até o dia que ele sai do planeta Terra, ele gera resíduo todos os dias, gera lixo todos os dias. Você não passa um dia da sua vida sem gerar lixo. Então, sim, temos que pensar nisso daí, mas como é uma coisa que todo mundo gera, você precisa de um sistema. Toda vez que a gente pensar em gestão de resíduo, lixo, a gente precisa pensar no sistema. Por quê? Se todas as pessoas separarem o material reciclável em sua casa, a pergunta, o que eu vou fazer com esse material reciclável? Aí o poder público tem que ajudar a responder. A coleta seletiva vai passar quarta-feira na frente da sua casa, beleza. Não, a cidade ainda não tem condições de fazer a coleta seletiva universalizada. Você vai precisar levar até um ponto de entrega voluntário, que, por exemplo, hoje a gente tem alguns pontos na cidade, que é os PEVs do Recicla Caieiras. Então, a partir do momento que o poder público, as empresas, os comerciantes, esses elos começarem a se conectar, a gente começa a ter um sistema. E aí sim a gente começa a apresentar soluções. Quando a gente tiver
estruturando um sistema de reciclagem. E faz total sentido começar pelas escolas. Hoje, por mais que você não tenha uma coleta seletiva universalizada na cidade, você pode sim fazer a coleta nas escolas, nos aparelhos públicos, em alguns pontos, e levar para, por exemplo, a cidade de Caieiras precisa urgentemente ter uma cooperativa funcionando, para o poder público poder destinar o material reciclável que ele coletou nesses aparelhos para essa cooperativa. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo, tá? Essa live a gente estamos fazendo, tendo em vista hoje ser o Dia Internacional do Meio Ambiente, tá? Então agradeço a todos por estar nos assistindo. Como uma cooperativa de reciclagem poderia mudar a situação, ou melhor, socioeconômica de Caieiras? Perfeito. Olha só, Lagoinha. Tudo que... a partir de... A gente tem que ter muito cuidado agora com o assunto geração de renda. Em função dessa pandemia, essa crise sanitária que a gente está passando, muitas pessoas elas vão perder os seus empregos. Muitas pessoas. Então, por exemplo, o ano que vem vai ser fundamental a gente pensar várias ações que possam sim gerar rendas. Então, por exemplo, a gente tem lá o Tiago da Olaria, que a gente fez um projeto junto lá com ele, treinamos o Tiago da Olaria para ele vender o dispenser de álcool em gel. Então, assim, o Tiago é uma pessoa agora da Olaria, que ele pode ir num comércio e dizer assim, olha, eu tenho esse dispenser de álcool em gel, porque agora é importante distanciamento, importante o álcool gel, o seu comércio está aqui, o dispenser acionado com o pé. Isso assim, a gente cria essas oportunidades de geração de renda. Então, por exemplo, uma cooperativa de reciclagem aqui em Caieiras, no mínimo, ela consegue oferecer postos de trabalho para 25 pessoas. E você também consegue mais material, pessoas que vão revender esse material, sabe assim? Então, a partir do momento que você tem essa oportunidade, esse material, hoje, o material reciclável ele está indo para o aterro sanitário. A partir do momento que esse material reciclável ele estiver disponível, ele vai virar dinheiro. Então, assim, pessoas que estão precisando desse material vão se beneficiar desse material. Daí a importância. E outra, não tem como uma cidade como Caieiras, no porte da cidade de Caieiras, tendo os empreendimentos que tem aqui na cidade de Caieiras, é vergonhoso não haver uma cooperativa de reciclagem funcionando. E eu falo isso... Eu não tô culpando a galera da cooperativa que não estão trabalhando ainda dentro de uma cooperativa. É porque o poder público não deu condições ainda deles trabalharem. Não tem galpão. E outra, tem muitas empresas interessadas em entrar dentro da cidade de Caieiras e ajudar a bancar, a montar toda a estrutura de uma cooperativa. Como? Com o que, na verdade? Com prensa, com esteira, com elevador, com empilhadeira. Então, assim, porque em função do acordo setorial, as empresas precisam fazer ações relacionadas a cooperativas de reciclagem. As empresas estão esperando esse momento de injetar dinheiro nesse projeto. Ô Denis, aqui o aterro sanitário, a única compensação ambiental que a gente tem hoje é a coleta residencial, certo? Certo. Você acha que promover reflorestamentos, áreas verdes e parques bem arborizados ajudaria a amenizar o impacto ambiental? Olha só, o que é muito interessante a gente entender é que assim, a gente precisa olhar o aterro sanitário em perspectiva. A gente não pode olhar assim num plano chapado o aterro sanitário. A gente precisa saber que ali existe um volume de informações. Então, assim, quando alguém traz assim, aterro sanitário, oportunidades, benfeitorias do entorno, a gente precisa pensar numa coisa. Primeiro, eu pergunto para vocês que estão aí do outro lado aí do celular assistindo aqui a nossa live. Eu queria que vocês refletissem. O aterro sanitário é um empreendimento importante para a cidade de Caieiras? Sim ou não? Vocês precisam responder isso para vocês assim, o aterro sanitário não é lixão, gente. O aterro sanitário é um empreendimento importante para a cidade? Como que você entende a importância do aterro sanitário aqui na cidade de Caieiras? Porque é o seguinte, eu considero o aterro sanitário um filho que já nasceu. A partir do momento que, hoje, né, eu olhando, você olha um filho que já nasceu, você não discute mais se ele deveria ter nascido ou não.
ele já nasceu. Então hoje, gente, não dá pra gente ficar olhando pra 1998 e você falar assim, ah, não, mas esse aterro não devia existir. Ah, esse aterro... Gente, para de olhar pra 1998. A gente precisa olhar agora pra 2020. Olha pra 2020, é um filho que você tem. Ele está dando trabalho, está mal criado e você não está conseguindo acompanhar as sem-vergonhices dele. Então o que você precisa fazer? Trata como filho. Então o aterro sanitário aqui, ele precisa ser tratado como um filho. Você sabe que filho, ele também oferece algumas oportunidades. Dá alegria pra gente, pode ser que ajude a gente no futuro, pode ser, não sei. Bom, então o aterro sanitário, o que é importante do aterro sanitário? Vocês saberem qual seria o custo para a cidade de Caieiras se a gente não tivesse esse aterro sanitário? E vocês precisam saber a quantidade de dinheiro que a gente não gasta com gestão de lixo urbano. Então veja só, se nós tivéssemos que ter um aterro sanitário, se a gente tivesse que ter um aterro sanitário na cidade de Caieiras, se a gente tivesse que fazer a coleta porta a porta, se a gente tivesse que pagar pela deposição, pela destinação do lixo, você destinar para um aterro sanitário. Nós estamos falando aqui, olha, eu quero errar para menos, mas se alguém me corrija aqui se eu estiver errando demais. A cidade de Caieiras chega a economizar de 6 a 7 milhões de reais. A cidade de Caieiras economiza de 6 a 7 milhões de reais pelo fato do aterro sanitário estar na cidade de Caieiras. Aí a pergunta é, com esses 6 milhões de reais que a cidade economiza, não gasta com esse assunto, o que nós estamos fazendo para a gestão de lixo, o que nós estamos fazendo para melhorar o entorno do aterro sanitário, porque você precisa, sim, compensar as pessoas que estão do entorno. E isso já estava previsto, só que não acontece. Então já teve previsto que ia cobrir todos os pontos de ônibus, que ia tentar a valorização dos imóveis do entorno, com alguns investimentos na área. Então, assim, em função da externalidade negativa do aterro sanitário, você pode, com esse dinheiro, com esses 6 milhões de reais, você pode sim fazer a melhoria no entorno do aterro sanitário. Então a gente tem que saber qual é o benefício. A gente pode criticar, tem coisa errada que não está sendo fiscalizada, e isso até eu ouvi o Samuel falando sobre isso, e assim, várias pessoas estão conversando sobre isso. Tem coisa errada? Tem, porque o Samuel, o Alessandro, a galera, eles vão para cima, o Alexandre e Albino, o pessoal foram para cima naquela audiência, e demonstraram que tem muita coisa que precisa ser fiscalizada. Então é isso, precisa bater na mesa e falar, vamos fazer. Bom, na verdade, Denis, tiveram 2 audiências públicas, nenhuma das 2 o prefeito compareceu. O que você espera do prefeito, nesse sentido? Se ele não compareceu nas audiências públicas, então, onde foi discutido, né, e está em pauta ainda essa questão com eles, é a verticalização, que é a etapa 9 aí do aterro. Então, na verdade, a gente está diante de um paradoxo aí. É o mal que faz bem. Na verdade, é o alteamento. Na verdade, essa 9ª etapa é a parte vertical, o alteamento. E é o seguinte, a gente precisa de novo fazer conta. Qual é a conta que a gente vai fazer? O contrato com o aterro sanitário termina, se eu não me engano, em 2022 ou 2021? Outubro de 2021. Isso, agosto de 2021. Agosto de 2021. Agosto de 2021. Por exemplo, se não tivesse essa opção agora do alteamento, nós já precisaríamos, a cidade de Caieiras precisaria achar um aterro sanitário. Então a pessoa que é contra o aterro sanitário, ela tem que responder: onde será o próximo aterro sanitário? Para onde nós vamos jogar o nosso lixo? Então todo caieirense, todo cidadão gera 1 quilo de lixo todo dia. 50% é orgânico, 35% é reciclável, 15% é rejeito. Então só 15% disso deveria ir para o aterro sanitário. Mas não acontece isso, 100% está indo. A pergunta é: onde nós vamos colocar nosso lixo quando esse aterro finalizar suas atividades? Então essa etapa 9, ela prevê mais 14 anos em que a cidade de Caieiras não precisa se preocupar com coleta de lixo, não vai receber dinheiro mensalmente
em função da atividade sendo desenvolvida na nossa cidade. Nós vamos continuar sem pagar esses caminhões, os coletores, os guerreiros aí que passam coletando lixo na frente da nossa casa. Por quê? A gente sabe como a gente trata lixo? A gente fica com nojinho assim, ó, põe dentro da sacolinha e joga lá na rua. E ó, você não quer saber mais o que vai ser feito com aquilo ali. Mas a gente precisa sim saber para onde aquilo está indo, qual é o custo daquilo ali, qual é o custo. Agora é o seguinte, se a gente tivesse já com coleta seletiva, a gente mandaria só 15% do que a gente manda hoje, certo? Então assim, ó, pensando para um futuro, se nesses próximos anos a gente, nos 14 anos, finalizar a atividade aqui, e depois de 14 anos a gente vai ter um aterro sanitário que a gente vai mandar para lá hoje. Hoje a gente manda, gente, vocês sabem quanto que manda de material diariamente para o aterro sanitário? A cidade de Caieiras, quanto vocês acham mais ou menos que manda? 90 toneladas, todo santo dia. 90 toneladas de lixo. Pergunta, onde nós vamos enfiar isso se não for esse aterro sanitário? Beleza? Agora, o que eu acho que falta é fazer o aterro sanitário trabalhar nas responsabilidades de compensar o entorno, de ajudar, pensar soluções, de gerar receita com o material reciclável. Isso. Ô Denis, queria agradecer aqui essa explicação, essa aula que você está dando não só para mim, e nem só para o Logão, mas para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Até quero agradecer a todos, porque são muita gente, muitas mesmo, que estão aí assistindo a nossa live, a nossa primeira live, né? Que não é fácil, né? É verdade. Mas graças a Deus a gente está indo. Mas e é muito importante esse convite que vocês me fizeram. Se vocês fossem os gestores públicos dessa cidade, esse passo que vocês estão dando em conhecer isso aí, saber mais o assunto, é muito importante para pessoas que visam, que sabem que tem capacidade de gerir uma cidade e capacidade de gerir pessoas que têm esse conhecimento. É isso que é muito importante para vocês. Então, Denis, eu queria fazer uma consideração, uma pergunta para você, em relação ao lixo, né? Esse lixo que está aí. Se a gente tiver, um exemplo, a gente tá no poder público, entre aspas, né? Daria para a gente fazer isso com a prefeitura, junto com os empresários, junto com todo mundo? Mas com certeza. Na verdade... Vamos falar só o que dá para fazer. Não, mas eu vou dizer para você agora com certeza e por quê. Eu vou dizer para você o que o projeto Recicla Caieiras fez. Então o projeto Recicla Caieiras, indignado com o fato de não haver a coleta seletiva, então pega uma pessoa e que conversa com outra. Então eu conversei com comerciantes, conversei com o Luiz, conversei com o André, conversei com o Samuel, conversei com pessoas, falei assim, eles falaram, monta um PEV aqui comigo. Então quando o poder público ele abre a discussão e ele chama os parceiros, então você vai perceber que a população vai abraçar o projeto, a indústria vai abraçar o projeto, o comerciante vai abraçar o projeto. Não tem como dar errado. Assim, é um problema, ele é profundo, ele é sério e ele é paulatino, ele é lento, ele não é um negócio, você explode, mas você vai num gradiente e você nunca volta para trás, você sempre vai dali para frente, dali para frente, dali para frente. Eu tenho certeza que a gente pode fazer uma história. E o que você tem para dizer para a gente em relação aos aterros? Isso aí atrapalha muito o meio ambiente? Então, na verdade, o que acontece... Porque o que eu... Sem cortar você, desculpa. O que acontece é o seguinte. Eu converso com as pessoas mais antigas de Caieiras, que são pessoas da minha idade para frente, né? E o que acontece? Eles dizem, ó, ali tinha uma mina, lá tinha 2 minas, lá tinha não sei quantas minas. E aqui tinha uma lagoa. E agora aterraram tudo. Isso aí pro meio ambiente não é bom, né? Não, perfeito. O antigo MAC, por exemplo. O antigo MAC era uma área de várzea, né? Ali tinha um lago maravilhoso. E infelizmente foi aterrado. O pessoal ia pescar lá. Eu tentei impedir, inclusive, mas infelizmente eu não consegui. Então, isso é a visão. É a visão que o gestor público tem do meio ambiente. Isso é a visão que ele tem de qual o impacto que ele vai gerar,
qual o benefício que vai trazer? Né? Isso aí é sempre existe esse dilema, né? Mas deixa eu, sem cortar você, qual que é o benefício que um aterro pode trazer? Olha só. A não ser enchente, porque veja bem, Caieiras enchia, mas tinha que chover 3, 4 dias seguidos. O centro da cidade em si nunca encheu. E agora está enchendo. Agora qualquer chuvinha de meia hora alaga tudo. Então, na verdade, o que acontece? As áreas que são destinadas para aterro, de novo, elas recebem uma licença da CETESB, para você falar assim, eu vou poder aterrar aquela área, sim ou não? E qual é o comprometimento daquilo? Aquilo vai ser feito por licença ambiental. Vai ser feito um estudo, uma análise de impacto daquilo ali. Porque se você for gerar um impacto que tire qualidade de vida das pessoas desse entorno, isso não vai ser aprovado. A não ser que ali, por trás, vai assim, naquelas conversas assim, escusas, que as pessoas, por maneira muito estranha, algumas coisas são aprovadas. Então é assim, todo o empreendimento, porque um aterro também não deixa de ser um empreendimento, porque você está ganhando para trazer o resíduo da construção civil. Então você áreas, terraplanagens que são realizadas em algumas áreas para ser construídas, você precisa colocar aquela terra em algum local, e aquilo é dinheiro. Então se há um aterro, a prefeitura tem que ganhar. E de novo entra a questão da externalidade negativa. Se aquilo está causando algum impacto para a cidade tem que ser compensada. Existe esse princípio, né? Viu, Denis? Outra coisa também que a gente, como já mora em Caieiras, que nem eu, o Lagoinha nasceu em Caieiras, certo? Eu estou há 30 anos em Caieiras, sou filho de Caieiras também, me considero, entendeu? E o lixão, como você disse que é o aterro, e a gente no meio da população é o lixão, o aterro vem recebendo cada dia mais lixo. Cada dia mais lixo. Até de cidades de grande população. Entendeu? Guarulhos, Osasco, certo? Você acha que é possível um dia mais próximo, o futuro, para terminar com o lixão? Então, eu considero, em função da quantidade de dinheiro que a cidade economiza, eu já não estou mais olhando para trás, eu só vou reafirmar assim, ó. Eu não estou olhando para 1998, quando estava se discutindo, vamos fazer assim ou não. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo, ele está aqui hoje. O alteamento não oferece risco. O alteamento não oferece risco, porque tem estudo sobre esse alteamento. Então, o que a gente tem que olhar agora são os próximos 14 anos que nós vamos economizar 6 milhões de reais por ano. Então, nós estamos falando de quanto? 80 milhões de reais que a gente vai economizar? A pergunta que a gente tem que fazer é, esse empreendimento vai continuar na cidade? E a pergunta é, onde nós vamos fazer o nosso próximo aterro sanitário? Porque muitas cidades do Brasil, pessoal, saibam de uma coisa, muitas cidades do Brasil ainda possuem lixão, que é a área de deposição de lixo sem controle nenhum. Sem tratamento. Sem tratamento, onde ali você tem percolação, você tem contaminação de solo. Então a gente tem que entender que esse empreendimento ele não contamina solo, ele traz os benefícios para a cidade, só que hoje o que acontece é que não há a contrapartida adequada. E é isso que a gente precisa lutar. É pela contrapartida adequada e pensar no futuro. Daqui 14 anos, esse aterro lá vai virar um parque. Daqui 14 anos aquilo lá vai ser usina termoelétrica, porque vai continuar gerando gás metano por muitos anos. Ali vai ter usina, vai ter parque, a gente vai passear lá. E a pergunta é, onde será o próximo aterro sanitário? Onde esses 6 milhões que a gente está deixando de gastar hoje, vamos separar do nosso bolso, porque nós vamos pagar 6 milhões. A gente tem que saber onde vai ser essa área. E a gente tem que pensar... Hoje, todo o lixo que o pessoal de Caieiras que gera essa 90 toneladas por dia está indo tudo para o aterro sanitário. Só que será que daqui 14 anos toda a cidade de Caieiras vai mandar só 10 toneladas de resíduo? Será que a gente conseguiu evoluir? Será que a gente vai conseguir evoluir a esse ponto de mandar 15%, 20% do que a gente manda hoje? Essa que é a reflexão. Para daqui 15 anos. Então, Denis, eu frequento muito lá o Jardim Marcelino. E um dia eu cheguei lá, era umas 6 horas da tarde, mais ou menos, né? E tava um mau cheiro terrível. Eu não sei,
dizem que é porque não cobra o lixo, dizem que é os gases, mas veja bem, será que a empresa não tem como diminuir esse cheiro? Tem. Porque deixa eu explicar para você. Analisa, você mora no Jardim Marcelino, você chegou primeiro que o lixo, que o aterro, entendeu? Quando foram falar do aterro, o que falaram? Não, vai ser isso, isso e isso. Vai ter a reciclagem, não vai ter cheiro nenhum, pode ficar sossegado. Agora, pô, eu tava na casa do Alessandro, que é seu amigo. O Alessandro tem uma padariazinha lá, entendeu? Não tem condições, com as portas fechadas, o odor tá demais. É mosca que tem, muita mosca. A pessoa não pode fritar um bife, não pode fazer nada. Você tá entendendo? Então, o que você acha que a gente tem que fazer para que acabe com isso? Olha só, daí a necessidade da fiscalização. Existe a técnica de cobertura, porque o que acontece? É feita a compactação do resíduo, porque o próprio lixo que a gente manda para o aterro sanitário, ele serve como base da estrutura. Porque você precisa compactar aquele lixo, ele funciona como se fosse o ferro de uma coluna. Então, o que acontece? Você fez ali a parte de compactação e você precisa rapidamente, você pode fazer isso também com produtos químicos e terra. A técnica utilizada aqui é aplicar a terra imediatamente. Então, o que acontece, e já foi, algumas pessoas já presenciaram que não houve a correta cobertura do material. Isso com certeza gera esse odor. Com certeza gera esse odor. Então é falta de acompanhar de perto. Falta de fiscalização, na verdade, por parte do poder público. Mas perfeito, perfeito. Até porque também a gente nunca escutou do prefeito algo nesse sentido. Sabe, às vezes as pessoas colocam no Facebook lá os seus descontentamentos para com o aterro. Eu moro ao redor dele ali, eu sou do bairro Jardim dos Eucalipto, nascido e crescido ali. Houve uma desvalorização gigantesca, tá? Nos imóveis do meu bairro, tanto do meu bairro como do Jardim Vitória, como do Jardim Marcelino, Vila dos Pinheiros, Vera Teresa, e o prefeito nunca tocou nesse assunto, nessa questão, que é uma questão muito importante, precisa ser discutido. Mas isso parte vai da escolha do seu secretário de meio ambiente. Então, assim, às vezes o prefeito não conhece o assunto, o que ele precisa é escolher muito bem um secretário do meio ambiente, um cara que tenha coragem de pegar e trazer esse problema, bater no peito e falar assim, vamos resolver esse problema. Então falta capacidade de escolher equipe. Entendeu? Esse é um grande problema. Bom, Denis, ao lado do campo de futebol ali do Grêmio, passa o rio. O prefeito mudou o curso do rio. Uma vez que você mudou o curso do rio, o rio é quem divide os municípios. Ele mudou também a divisa de um município com o outro. Concorda? Existe até representações que foram feitas no GAEMA, no Ministério Público, que está correndo. A gente espera em Deus que seja penalizado. E foi o prefeito, porque todo mundo sabe que foi ele. Os caminhões da prefeitura trabalhando, existem fotos, tanto que ele colocou, inclusive, alguns tapumes no viaduto para que a população não consiga enxergar o desmatamento, o crime ambiental que ele cometeu naquele local. Isso é absurdo. Isso é absurdo, a falta de respeito para com o meio ambiente. Mas com certeza o Ministério Público está no encalço dessas atividades, porque isso você pode esconder por um tempo, mas você não esconde por muito tempo. E é isso aí. Se não soube escolher as pessoas que estão conduzindo cada pasta, existe um preço a se pagar pela ignorância. Né? Às vezes você escolhe uma pessoa ali que gosta de economizar a cognição, então você vai pagar um preço por isso daí. E é muito importante um gestor saber escolher a sua equipe e saber escolher uma equipe que tenha coragem de encarar os problemas. E outra, às vezes você desagrada, a gente acabou de falar agora dos dilemas, às vezes você quer fazer... não, vamos fazer essa alteração, mas essa alteração vai gerar desconforto, vai gerar
desconforto no bem-estar da população do entorno. Vou fazer sim ou não? Ah, então a pessoa recebeu ali um bola por trás, tal, então, vamos fazer. Não, não pode fazer isso aí. Tem que ser estudado todos os impactos. E a população, pessoal, o principal da população é participar desses projetos. Cobrar, fiscalizar, ficar de olho, denunciar, isso é muito importante. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos aí por estarem nos assistindo. Eu não vou citar nome aqui, que são muitos, eu vou esquecer alguém aqui, o pessoal vai acabar me batendo depois, tá? Mas eu gostaria de agradecer imensamente a todos, tá, por estarem nos assistindo aí. Denis, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Qual município você conhece que teve uma boa experiência com reciclagem? Eu posso falar de um município que eu ajudei a estruturar o sistema a cooperativa de reciclagem lá, que é a cidade de Itatiba. Tem coleta seletiva universalizada, existe apoio para a cooperativa, os cooperados não estão lá, Deus dará, tem suporte do poder público, tem suporte da indústria do entorno. E isso foi a experiência que eu tive direta. Agora eu sei da cidade de Paulínia, que é um case, assim, qualquer cidade que quer começar a fazer uma gestão responsável de resíduo sólido, precisa fazer uma visita de benchmark, uma visita de conhecer boas práticas na cidade de Paulínia. Que legal, legal. Quem tiver, Denis, a pessoa tem o interesse de montar um ponto de coleta. Como que ele faria isso? Olha, então, hoje, como que nós... Hoje, enquanto somos nós... Por Recicla Caieiras mesmo. Para que a gente aumente os pontos. Então, o que acontece? Olha só. Porque se for depender, desculpa te cortando, porque se for depender da prefeitura, a única coisa que vai aumentar são os aterros na nossa cidade, viu? Essa questão aí não vai aumentar, não vai nem existir, viu? Aterro aqui, viu? Eu também gostaria, viu? Eu também gostaria. Qual o interesse de tanto aterro? Bom, entendeu? Mas vamos lá. O projeto Recicla Caieiras, assim, qualquer pessoa que queira, próximo da minha casa aqui, tem um local, eu posso colocar um PEV aqui, ocupa 1 metro quadrado, a gente vai lá, monta aquela estrutura de madeira, coloca um bag, aquele saco de RAF, e põe um banner. E o que é necessário? Precisa que a gente localize um catador do entorno que vai se beneficiar daquele material. Aquele material vai chegar até aquele ponto, aquele catador se compromete a toda semana pegar aquele material, separar e vender aquele material. Então precisa assim, que a gente localize um local, precisa que um catador retire naquele local e voa lá. A gente vai lá e coloca um PEV lá para vocês. Resumindo, isso gera lucro e emprego. Isso, para nós que somos idealizadores do projeto Recicla Caieiras, quando um catador consegue fazer daquilo ali, ele consegue vender aquele material, gera renda para ele, para a gente é uma satisfação enorme em saber que a gente está girando o ciclo virtuoso da economia solidária. Então, para a gente isso é sensacional. Eu queria agradecer aqui, Denis, a todos, mas é muita gente, graças a Deus, é muita gente. Eu vou falar alguns nomes, porque estão aqui. Vai apanhar aí, depois não me chama, hein? Porque são muitos, não vai dar para falar todos, mas a gente vai agradecer a todos. E já peço desculpa antecipado para as pessoas que eu não mencionar aqui. Porque está aqui o Ron Borges, um amigo meu lá da Laranjeiras, tem a Leonide Reis, tem o Elis Gonçalves, tem o Fabrício Calandrini, tem o Douglas Santos, tem a Branca Scarabello, tem o Clademir Mous e tem muitos mais aqui, entendeu? Então, eu só falei os que estavam na tela agora aqui, porque são muitas pessoas, entendeu? Então, eu quero agradecer de coração a todos, dizer que a gente está muito orgulhoso de vocês estão prestigiando, não só a mim, como ao Denis, que está dando uma explicação aqui, uma aula, está dando uma aula pra gente de reciclagem, uma aula de meio ambiente. Queria agradecer a você de coração, tá bom? Bom, só pegando um gancho aí, doutor, aqui teve uma pergunta aqui de uma pessoa. Teve uma pergunta aqui de uma pessoa onde o Marcos alguma coisa aqui disse por que o Legislativo não fiscaliza essa parte aí. Bom, acredito eu que
não especificou aqui, mas acredito que tenha sido sobre os aterros aí, né? Bom, a maioria dos aterros eu fechei. Porém, infelizmente, você fecha ele hoje, 2, 3 dias para frente, ele volta a funcionar novamente. E quando se chega num aterro desse, a pessoa que está à frente do aterro, ela menciona vários nomes, que eu não vou citar aqui, mas mencionam vários nomes, entendeu? Então isso é triste, porque eu vou lá e fecho. Exige um monte de coisa. Chamo a fiscalização do meio ambiente, chamo a guarda municipal, chamo quem tem que chamar. Porém, a princípio, o procedimento é pedir as documentações, né, necessárias para que aquela pessoa possa trabalhar, está fazendo tal serviço. Essas documentações nunca chegam, porém os aterros continuam trabalhando normalmente. Agora, quem está por trás disso é que eu não sei. Entendeu? Isso é triste. É triste porque a gente vê rio sendo desviado, curso de rio sendo desviado, a gente vê... Leito do rio se estreitando. Exatamente. Recentemente eu estive dentro de uma área da Melhoramentos que liga numa área... Aliás, que liga numa rua que sai na Anhanguera. Pessoas que estavam comigo conhecem aquele local há muitos anos, antes de eu nascer. E disseram, poxa vida, fazia um tempão que eu não passava por aqui. E hoje eu me decepcionei com a situação em que eu estou vendo essa área aqui. É uma área que no passado tinha bicho, uma área verde, uma área bonita. Essas obras clandestinas, que na verdade não é obra, esses crimes ambientais, né? Colocaram em risco, inclusive, uma parte, o pilar de um viaduto. Se eu não estiver enganado, acho que é o KM-29, parte inferior, tá, da rodovia dos Bandeirantes. Inclusive, teve até um chamado aí do pessoal da CCR, onde eles estiveram no local, fizeram algumas análises e foi constatado que teve sim aí um problema, comprometimento estrutural nos pilares desse viaduto, entendeu? Então isso é muito triste, tá? É muito triste para Caieiras, não é triste só para mim, é triste para minha cidade, para a história de Caieiras, é triste para a cidade que eu nasci, cresci, que vou criar os meus filhos. Perfeito. O que eu acho, o Dr. Kleber trouxe uma questão interessante, quando ele falou assim, Denis, aquele entorno ali do aterro sanitário lá, que o pessoal chama de lixão, olha só, tudo que for possível fazer, Dr. Kleber, tudo que for possível lá, se tiver oportunidade de arborizar, se tiver qualquer oportunidade, inclusive, até eu já conversei isso com o Alessandro Araújo uma vez, que era passível de ver a questão de IPTU daquela área, assim, tem como, esses 6 milhões que entram que a cidade deixa de gastar, como que você pode dividir um pouco disso com aquelas pessoas do entorno? Vamos cobrir todos os pontos de ônibus, vamos arborizar, vai o posto de saúde lá que deveria funcionar com um médico lá, e acho que ficou uma proposta de ficar, não sei se 12 horas ou 24 horas. 12 horas ia ter um atendimento lá. Então, se pelo menos cumprisse isso que foi prometido, para aquelas pessoas do entorno ali, já que você não consegue discutir mais, fechar o aterro ou não, isso não é mais assunto. Isso não é um assunto para ser discutido. A gente tem que discutir, assim, ser sérios na discussão e dizer assim, o que nós vamos melhorar no entorno. Daqui para frente. Daqui para o que nós vamos fazer assim? Vamos pensar, olhar para... Porque é o seguinte, se a gente ter só o retrovisor como o nosso ponto focal principal, a gente só olha para trás. O para-brisa, galera, o para-brisa ele é gigante. A gente precisa olhar para o para-brisa. Nós temos que ampliar os horizontes, né? E o que é olhar para o para-brisa hoje? Como eu melhoro o entorno da população do entorno do aterro sanitário? A população do entorno do aterro sanitário. O que eu faço para aquelas pessoas, para elas falarem assim, nossa, olharam para o nosso problema. Já que a cidade inteira precisa desse empreendimento para economizar 6, 7 milhões por ano aí, o que a gente vai ter de benefício com isso? É isso que a gente precisa pensar. A cidade tem que olhar com carinho
para a gestão de resíduos da cidade, para os moradores do entorno da cidade e com muita responsabilidade tem que tratar desse assunto. Bom, Denis, precisa ver também, às vezes a empresa está disposta a fazer algo, viu? O que falta é o fiscalizador, no caso, o executivo, né? O prefeito mesmo está indo lá pessoalmente no aterro, conversando com o pessoal da empresa, talvez fazer uma parceria nesse sentido. E a gente não vê, como eu cansei de falar aqui, a gente não vê essa iniciativa por parte do prefeito. Então, eu acredito que, olha só, como nós sabemos que nós geramos lixo, nós sabemos, a população sabe. E o aterro sanitário também sabe do que ele está fazendo na nossa cidade. Então, o que a Essências precisa, ela precisa de um convite. Um convite entre adultos para tratar desse assunto. E eu tenho certeza que a empresa vai saber se comportar quando ela estiver frente a um grupo de pessoas adultas. Ela vai saber. Porque ela sabe bem o que ela está negligenciando, ela sabe muito bem, mas só que ela tem uma percepção assim, deixa, eles não sabem do que é necessário ser feito. Isso aí é a realidade, viu? Vamos tocando. Então eles conseguiram empurrar, eles estão empurrando com a barriga, que usa o termo, né? Eles estão empurrando aí, sei lá, 15 anos. A Lei Municipal de Resíduos Sólidos de 2010. Então a gente já está com 10 anos de uma lei e eles já sabem da responsabilidade deles. Só que como não tem o fiscalizador, então, de novo, lembra que eu falei que o mamífero satisfeito dorme. O ser humano precisa ser fiscalizado. Todo ser humano, para ele fazer um bom trabalho, ele precisa ser fiscalizado. Por isso tem chefe. Marido tem mulher, mulher tem marido. Um fiscalizar o outro. Porque se você não tem ninguém para te cobrar, você cai na preguiça, né? Na procrastinação. Então é muito importante. Então um vereador tem que ser fiscalizado, o prefeito tem que ser fiscalizado, a Essências tem que ser fiscalizada. Agora, quando todo mundo abandona o seu poder dever, aí pronto, aí um vai empurrando pro outro, aí fica esse jogo que não acontece nada e a gente fica passando vergonha à vista e a crédito. É complicado, né? Bom, eu e o Dr. Kleber, que somos muito da rua, neste momento estamos sentindo falta de todos, mas é necessário para o nosso bem e daqueles que nós amamos. Nós vamos continuar nos comunicando pelas redes sociais. E quem puder, fique em casa. Então, Denis, a gente está chegando ao final da nossa primeira live. Mas já? Já deu 15 minutos de live? Quantos minutos que deu? 15? Deu bem mais de 15. 22 minutos. Dá tempo ainda. Viu? Eu quero primeiro aqui agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, né? Você deu uma aula mesmo para nós, não só para mim, nem para o Lagoinha, você deu para todas as pessoas que estão ouvindo e vendo a nossa live. E eu queria também agradecer o Lagoinha por estarmos juntos numa batalha que a gente sabe que vai ser muito difícil. Mas a gente não tem medo, entendeu? E a gente quer o bem de Caieiras. Você está entendendo? Eu falo para você, tem muitas coisas que hoje acontecem, eu sempre falo assim, cada gestor faz da maneira que acha certo. Eu não critico aqui a pessoa. Porque a pessoa, cada um tem a sua maneira. Eu falo como gestor. Então, como gestor, tem muitas coisas que eu não faria. Mas tudo bem, vamos levar para frente, né? E eu até queria também aqui pedir desculpa. Desculpa sim, né? Para as pessoas, que você não gosta de pedir desculpa, né? Vou pedir desculpa às pessoas, porque veja bem, a primeira live nossa não é fácil, meu. Eu e o Lagoinha, se você falar... E o frio na barriga aqui, ó. E eu sou a dor que dá. Ó. E o frio na barriga, ó. Eu tô com calor danado aqui, ó. A primeira vez que a gente tá fazendo uma live, viu? Não é fácil, meu. Se você falar assim pra mim, ó, vamos andar o dia inteiro na rua, eu vou em qualquer lugar. Nós vamos em casas nós temos muita gente, de amigos que a gente pode frequentar a casa, que as pessoas chamam pra gente ir na casa. Então, agora, ficar frente a frente com câmera, essas coisas, tem que
tem que começar a ir aprendendo isso aí, porque infelizmente a gente não está podendo ir tanto que nem a gente vai, que nem eu, Lagoinha, vai, nas casas das pessoas. Mas se Deus quiser, nós vamos voltar. Mas esse exercício que vocês fizeram aqui, Dr. Kleber, o vereador Lagoinha, esse exercício que vocês estão fazendo aqui, ele é muito importante. É quando você traz assim para a discussão, a dúvida é o que move a melhoria do planeta. A gente melhora enquanto cidadão, a gente melhora enquanto sociedade, quando a gente diz assim, tem uma dúvida. E você chama todas as pessoas que podem ajudar. E hoje, de muitas coisas do que eu falei aqui hoje, eu sei assim, a galera que está aí empenhada no assunto de meio ambiente na cidade, eles não vão concordar com tudo que eu estou falando. E eu acho isso, pessoal, vocês que não concordam comigo, eu acho extremamente saudável isso. Porque se todo mundo pensasse igual eu, o mundo estava ladeira abaixo. A gente precisa ter pensamentos diferentes. Porque você que tem uma ideia diferente me melhora, e eu com a minha ideia diferente consigo melhorar você. Então é esse processo que a gente está fazendo aqui agora, de trazer a público a discussão. E eu acho que muitos assuntos que são sérios para uma cidade tem que ser discutido assim, ó, olhando na bolinha dos olhos da população. A população tem que saber o que a gente está discutindo e talvez mudando o rumo de uma cidade. Bom, pode falar, Lagoinha. Bom, Denis, talvez amanhã ou daqui a pouco o seu telefone toque, né? E talvez seja o prefeito tentando, né, marcar contigo aí uma oportunidade de conversar sobre o assunto, porque com ele só vai assim, cara. Não tem outro jeito. Tô pra ver igual, cara. Tem que pra ver igual. Tem que ser, sabe, nos gritos mesmo. Ou porque senão, cara, se não for assim, não vai, moço. A gente aguarda um pouquinho aí que já ele ou te liga ou te manda uma mensagem, ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou amanhã ele faz uma live. Pra ele. Viu? Ou faz alguma coisa aí, uma live, tentando distorcer tudo o que foi dito aqui, porque isso é de costume dele. Não, mas nós fizemos, teve uma ação que nós fizemos em redes sociais, porque não estava funcionando de maneira independente o atendimento no pronto-socorro. E aí nós fizemos ali um trabalho nas redes sociais, inclusive você, tá? O vereador Lagoinha tá nessa peleja. E aí nós conseguimos com que eles separassem o atendimento, fizeram o gripário e depois fizeram um vídeo lá. Eu até pedi para colocar música e colocaram uma música lá mesmo, assim, meio um fundo. Porque o Denis é mil e uma utilidade, é bombril. Ele entende de tudo. Mas aí, em função do que nós cobramos, que eles atendessem a norma número 4 da Anvisa, atenderam as normas da Anvisa, fizeram a separação do fluxo de atendimento. Só que não me agradeceram, nem agradeceram. E você viu como fizeram, né? E por que fizeram, né? Então, assim, eu estou muito feliz que fizeram o fluxo independente, mas também só de ter dado certo aquilo lá, eu me dou por satisfeito. E eu, enquanto cidadão, eu exerço o meu dever de fiscalizar. Ô, Denis, a gente também tem a minha intenção é sempre o melhor para Caieiras. Porque eu vou dizer pra você... A nossa, né? A minha e a do Lagoinha. Porque né? não é à toa que... Também, não é à toa, doutor, só te cortando, não é à toa que em maio de 2018, quando eu percebi que o Gerson Moreira Romero, como prefeito da cidade, eu percebi que ele não tinha... ele não veio para fazer a diferença na cidade, não veio para poder mudar Caieiras para melhor. Muito menos, ele nem olhou pelo povo caieirense. Isso aqui não é pessoal, não, é profissional. Tanto que em maio de 2018, eu segui a minha carreira, meu trabalho continuou, graças a Deus eu não precisei dele para nada, tá certo? Meu trabalho continuou, estou fazendo um trabalho legal, tá? Bom, pelo menos acredito, né, que estou fazendo. E a partir do momento que eu percebi que ele não veio... ele não assumiu aquela cadeira, o propósito dele não era olhar por Caieiras, eu pulei fora. Pulei fora e desde então eu venho fazendo um trabalho de carreira solo, né? Que é difícil. Exatamente, com toda certeza. A todo momento, ser sobrevivente na minha situação não é fácil.
a todo momento tentando te prejudicar, sabe? É tipo Big Brother, tá ali todo mundo de olho em você para poder tentar te prejudicar de alguma maneira, que é o que eu tô passando desde então, entendeu? Mas quem anda pelo caminho certo, com certeza, tá sempre certo. Com certeza. Viu? Eu assim, o meu ponto de vista, eu acho que tem que ser também dos demais que estão lá na Câmara. Quem nos elegeu foi o povo, então a gente tem que estar do lado do povo. Ponto final. Eu não estou lá para agradar o prefeito, nem agradar a população. Estou lá para fazer a minha obrigação. É para isso que eu ganho o meu salário. Você entendeu? O prefeito começou agora, no final do ano passado, começou a botar obra na rua, começou a trabalhar. Porra, mas pera lá. O salário dele começou a vir do final do ano para cá ou começou a vir de janeiro de 2017? Entendeu? Tá. É isso aí. Não, os desafios são grandes. E deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente tem o projeto Criação. Eu comecei esse projeto Criação junto com o Eduardo, do Partido Novo. O Eduardo ali trouxe uma proposta de fazer uma engenharia reversa num dispenser de álcool em gel. Tá, parabenizar o Eduardo, do Partido Novo, a Andiara, das Íneas, o pessoal que deram uma força danada pra gente. E nós fizemos o quê? Capacitamos o pessoal da olaria para fazer o dispenser de álcool em gel. Então, assim, eu só queria fazer um agradecimento aqui pro Eduardo, Andiara, a galera do Partido Novo, deram maior força pra gente no projeto. Tá bom. No Criação. Agradecer a todos aí, né? Não para de entrar, não para de entrar aí o pessoal para assistir a nossa live aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo. Bom, a gente está chegando ao final, Denis, e eu queria que você teste suas considerações finais para que a gente possa, numa outra oportunidade, você tem várias especialidades, você não é só entendedor do assunto do meio ambiente, né? Você não é só entendedor do meio ambiente. Entendeu? Então, eu queria que você só despedisse dessa grande população, que mais muita gente está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, é o seguinte, galera. Primeiro, assim, essa ideia de vocês de... Não, vamos... Vocês dois aí, o Dr. Kleber Lagoinha, falaram, não, vamos trazer um assunto sério à baila, vamos aproveitar o dia do meio ambiente, vamos conversar. E isso, eu acho, essa proatividade de vocês foi sensacional. Eu senti ali o frio na barriga quando vocês convidaram. Eu falei, nossa senhora, eu sei, galera, que algumas coisas... Na barriga tá nós. Então, galera, eu sei que a galera que são militantes aqui, que são ativistas do meio ambiente da cidade, eu não consegui representar todas as ideias de vocês, todas as lutas de vocês. E eu esqueci de falar de uma pessoa. A Samanta, do projeto Semeando Amor, que a gente já fez um projeto junto, do projeto Recicla Caieiras, junto com o Semeando Amor. Então, Samanta, Snudiar, que é difícil falar o nome dela, Bom, a Samanta vai me perdoar. Tá bom? Então é o seguinte, galera do Criação, o Semeando Amor, galera da Olaria, o pessoal do Partido Novo, galera, valeu. Bom, é o seguinte, então vocês... Eu já perdi, perdi o que eu tava... Bom, é o seguinte, então esse convite que vocês fizeram pra gente fazer essa reflexão hoje, eu acho que a gente reconhecer que sozinho ninguém faz nada. A gente precisa se conectar com pessoas, porque a prosperidade vem. Mas vem se a gente for em grupo. Porque em grupo a gente vai de maneira mais lenta, mas vamos muito mais longe. Porque às vezes a pessoa sozinha, ela acha que ela dá um tiro ali de uma corrida de 100 metros, mas em 100 metros acabou o fôlego. Por isso que é bom estruturar essa equipe, estruturar o grupo, vamos num gradiente... Nem que algumas pessoas vão dizer o processo é lento, não tem problema. Mas a gente precisa saber... Tem que ter o começo. Precisa saber qual é a direção, qual é o sentido e qual a intensidade do que a gente tem que fazer. Isso aí gera força. Com certeza. Beleza, galera? Agora, obrigado, viu, Denis, mais uma vez. E eu queria que agora o meu amigo e vereador Lagoinha desse suas considerações finais. Bom, só para responder aqui uma pergunta aqui que o Antônio Celso Gomes fez... Enfim, são a favor da essência. Bom, ninguém é a favor da essência. A gente é a favor do emprego. A favor de que o pai de família não fique desempregado e tenha algo para levar para os seus filhos, para sua família. Que o pai de família possa pagar o seu aluguel. Tá?
Uma vez que essa empresa está em Caieiras, como o Denis explicou aqui, que a gente tem que cobrar e fiscalizar, aliás, a gente tem que cobrar dela é que ela faça as obrigações dela. Tá, Celso? Não é que a gente é a favor aqui. Se tiver um meio aí ou uma forma da gente conseguir eliminar ela de Caieiras, porra, para nós seria bom. Inclusive eu moro bem próximo dela e sofro muito com a questão do mau cheiro, tá? Nós, moradores ali ao entorno, sofremos também com a questão da desvalorização dos imóveis, tá bom? Só para deixar claro aí. Bom, para finalizar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram, que participaram aí, que assistiram a nossa live, do começo ao fim. Agora tem que falar a todos e a todas, né? É verdade, agradecer a todos e a todas. A todas e a todos. Agradecer também ao Denis Fumagalli aí. Isso, é a todas e a todos. Agradecer também ao Denis Fumagalli pela aula que ele nos deu. Agradecer também ao Dr. Kleber pelo convite, tá? Pedir desculpas também, porque como foi a primeira de muitas, tá? A primeira de muitas, a gente teve algumas falhas, é normal, tendo em vista ser a primeira, e parabenizar também o meio ambiente pelo seu dia. Muito obrigado a todos. Bom, gente, eu queria aqui, nas minhas palavras finais, agradecer de coração a todas as pessoas que estão desde o começo na nossa live. São muita gente, muita mesmo. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a única coisa que a gente quer é que Caieiras não merece o que está acontecendo. Caieiras tem condições de melhorar e muito, entendeu? É só as pessoas se unirem em prol da população, porque a gente sabe que quem precisa mais e muito mais do poder público é a população. A população, a gente tem que trabalhar para toda a população, mas tem a classe média e a classe baixa, que é a que mais precisa da população. E essa classe está esquecida. Tanto é que Jardim Marcelino é uma classe média. Está esquecido. O cheiro ninguém suporta, o Pinheiros ninguém suporta, o Eucalipto, eu vou lá diariamente, Lagoinha mora lá. Então a gente precisa mudar isso daí. Então eu quero só dizer a vocês que Caieiras não merece o que está sendo feito. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Denis, que, aproveitando a oportunidade, Denis, nós fomos lá na Marginal Tietê em 2007. Isso mesmo. Fomos lá na cooperativa que você foi me levar lá para que a gente visse e colocasse em prática aqui em Caieiras. Então, agradeço você mais uma vez, agradeço o vereador Lagoinha e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até breve, né? E até breve. Outras lives virão aí, sim, com certeza. Aí porque nós gostou do trem, viu? Recicle hoje, preserve o amanhã.